Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Maria Clara. Olá pessoal, eu sou o Fernando. Bom, para começarmos aqui esse debate, vamos falar de um tema que está presente aí, né, em todos nós, né, em todos os lugares, a ética digital. Bom, para aprofundarmos essa discussão, vamos falar de situações muito comuns, né, no ambiente virtual. Compartilhamento de prints, anonimato na internet, exposição de pessoas nas redes sociais. E para enriquecermos, né, essa discussão, esse debate, estamos aqui com o participante Nicolas Dabri! Muito obrigado pelo convite, fico muito honrado de poder participar aqui com vocês. Bom, seja bem-vindo, Nicolas, né? Seja bem-vindo. Agora vamos falar sobre um pouco o tema que a gente está citando hoje, né? Isso aí. Passamos horas conectados às redes sociais, mas vocês acham que todo mundo usa ela de forma responsável? Para falar um pouco sobre isso, nosso convidado Nicolas, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é ética digital? Cara, essa é uma ótima pergunta para a gente iniciar aqui, né, a nossa conversa. Cara, a ética digital é um compilado, né, de coisas, né, no caso de respeito, empatia pelo próximo, que a gente também tem que usar na internet, né? Então, Nicolas, podemos dizer que a ética digital é levar para a internet os mesmos princípios que usamos na convivência presencial? Exatamente. O respeito, a empatia e a responsabilidade devem existir tanto dentro quanto fora das redes sociais. Uma situação muito comum no dia a dia digital, né? O compartilhamento de print de conversas privadas. Afinal, quem nunca viu isso na internet, né? Às vezes parece até inofensivo, né? Mas será que é correto divulgar mensagens privadas? Cara, na maioria das vezes, não. Porque, no caso, um exemplo aqui, né? Quando eu tô conversando com um de vocês, eu tenho uma confiança em vocês que essa mensagem não vai ser vazada. Então, quando vocês acabam tirando print sem eu estar sabendo, acaba no caso que me frustra um pouco, né, entre aspas, porque eu estava confiando em vocês e acaba também que sai uma conversa que poderia ser só entre a gente, que eu estava confiando em vocês. Então, muitas vezes, espalhar prints assim não é o certo, porque acaba expondo a outra pessoa, né? Então, antes de compartilhar qualquer print de conversa, é bom refletir sobre as situações, atitudes, o que pode acabar acontecendo depois, né? Só tem problemas mesmo, pode acabar gerando, pode ser tipo de forma inofensiva e depois se tornar algo bem maior. Um print pode ser retirado de contexto, né? No caso, a gente pode pegar um exemplo de uma conversa longa, e aí, exemplo, eu estou conversando com você, uma conversa grande, e você tira o print só de uma parte da conversa, e aí acaba saindo do contexto real do que eu falei. E aí, no caso, você, por estar na conversa, vai interpretar do jeito certo, mas talvez a pessoa que recebe o print não interprete certo, entendeu? Mas aí você acha que existem outras situações que esse print pode ser utilizado? Cara, o print pode ser utilizado em momentos, em conversas, né, que acontece assédio, golpes, no caso, ameaças, né? Então, o print serve para isso, serve como uma prova de algo que aconteceu na hora que você for denunciar ou falar com alguém. Então, temos que pensar, né, refletir antes de tirar um print, tentar fazer alguma coisa assim, né? Até na parte do compartilhamento também. Tem que pensar antes de fazer para poder não dar ruim. Exatamente. É sempre bom a gente pensar, né, e nos colocar no lugar de outra pessoa. No caso, eu tirei um print, uma conversa nossa, é sempre bom eu me perguntar o que pode acontecer, o que pode causar, tanto com a pessoa que recebeu o print, quanto com você mesmo, né? Porque aí, no caso, acaba causando algo em você ou na pessoa que não tem necessidade, né? É sempre bom a gente nos colocar no lugar do próximo, né, para entender melhor. Então, outro caso também que acontece bastante na internet é o anonimato. Porque muitas pessoas, querendo ou não, começam a criar perfil fake para poder stalkear ou até mesmo passar trote para outra pessoa. E você acha que isso é algo positivo ou negativo? Depende do ponto de vista. No caso, o anonimato serve para as pessoas que, no caso,
usar, né, tipo, trazendo o exemplo do Instagram, serve para as pessoas que têm, no caso, estão sendo ameaçadas e mesmo assim não querem ficar fora das redes sociais, querem ter. Então, usar o Instagram dessa forma é até considerado bom, né? Mas também existe a parte ruim, né? Porque são dois pontos de vista, que no caso é usar essas contas fakes para ameaçar outras Espalhar mentira pessoas, também, né? espalhar mentira, stalkear, perseguir e até, tipo assim, no caso, comentar em fotos de outra pessoa, Insultos, né? insultos, acabar. Então, depende muito do ponto de vista. Nicolas, então, e por que você acha que as pessoas se sentem livres para agir dessa forma? Tipo, espalhar insulto, ofensas. Por que você acha que isso acontece? Cara, porque existe uma falsa sensação de liberdade quando as pessoas estão atrás das telas, né? Elas, no caso, se sentem mais seguras, achando que nada pode acontecer com elas, estando mexendo ali no celular, sendo que acontece. Na maioria das vezes vai acontecer alguma coisa, né? Vamos imaginar aqui, né, um garoto no colégio grava uma criança, aí publica nas redes sociais, na internet. Quais seriam os problemas disso e quais seriam os problemas além que podem prejudicar ainda mais a pessoa? Cara, publicar algo sem autorização da outra pessoa pode gerar um constrangimento muito grande. Que além do constrangimento, no caso, ninguém gosta de ter a sua imagem exposta sem a sua autorização, né? E até que a legislação brasileira defende muito isso, né? Priva muito isso. Cada um tem a liberdade de querer mostrar a sua imagem ou não. E, cara, expondo uma criança sem autorização dela, acaba que, no caso, pegando um pouco do que eu falei antes e juntando agora, pode gerar comentários ofensivos, cyberbullying. A criança do vídeo, não a que postou, a que está no vídeo aparecendo, pode sofrer vários tipos de consequências sem ela querer, porque ela não autorizou o uso da imagem dela, ela não autorizou postar. Então, isso é um problema muito sério, né? Postar algo sem autorização, porque quem vai acabar sofrendo mais é a criança que está no vídeo, não a criança que gravou e postou, né? E a maioria das pessoas que postam falam que é só uma brincadeira. E, tipo, quando é criança nova, acha que não pode, isso não pode gerar problemas, né? Tentar Ou justificar o erro. isso aí é, tipo, não tem. Não vai ter ofensa com a criança, dependendo do que ela fizer, porque a Tem internet. impacto. A internet é muito ruim se você. Dependendo de onde você for postar as coisas. Cara, nem toda brincadeira é de fato uma brincadeira, né? A partir do momento que gera desconforto para a criança, gera constrangimento, isso passa de uma brincadeira e começa a ser algo mais ofensivo, né? Até que a criança que postou pode estar ali brincando e tal, só que para a criança que está no vídeo, talvez ela se sinta mal. E hoje existem muitos problemas psicológicos, inclusive com crianças, e eu tive um caso recentemente com um primo meu que ele ficou, tipo assim, em colapso mesmo de precisar ir no UPA, porque ele teve uma reação que ninguém da família esperava. Então, é muito importante a gente sempre, voltando, né, o que eu já falei, colocar no lugar do próximo para não postar, porque querendo ou não, isso acaba acontecendo, né? A internet é muito má. Muito, muitas vezes ela é muito boa, mas ela é muito má também. Como todos sabem, existem algumas reflexões que as pessoas podem fazer antes de publicarem, postarem fotos, publicarem vídeos. Quais seriam essas reflexões? Basta a gente se colocar no lugar do próximo, né, e perguntar se fosse o contrário, se fosse eu no vídeo, será que eu gostaria de estar aparecendo desse modo que a outra pessoa apareceu? Então, a gente fazendo essa pergunta para nós mesmos, a gente já responde para saber se a pessoa ia querer ou não. Então, muitas vezes a opinião das pessoas vão ser diferente das nossas também. Então, é bom a gente refletir, talvez até chegar e perguntar: "Ô, eu gravei um vídeo aqui seu, posso postar e tal?" Então, a gente tem que colocar no lugar do outro de qualquer jeito. Cara, então, eu falei do meu primo e eu queria saber se vocês também têm alguma experiência para poder contar, né? Cara, eu tenho uma experiência pessoal mesmo, tá? Que eu, quando que eu sou novo, eu tenho 18 anos, eu terminei o ensino médio com 17. Por isso, eu tinha
eu tinha no ensino médio, no segundo ano, cara, fizeram uma gravação minha que eu tava na quadrilha. Que eu tinha que fazer. Mano, publicaram essa merda. Cara, só cortando aqui um pouquinho. Aconteceu comigo. Isso aconteceu com a gente, cara. Isso aconteceu com a gente no segundo ano. Porque a gente estava no segundo ano dançando a quadrilha e gravaram, e foi tipo assim, um corte bem na nossa cara, assim, Eu, Nicolas e mais uma pessoa. foi nós. Ao ponto de eu chegar no churrasco de uns amigos do meu pai e ela falava assim: Ah, eu vi seu vídeo dançando na Você quadrilha. lembra a música? Agora eu fiquei idoso, meu caramelo. Agora eu fiquei dançando. É verdade. Cara, que música. Teve uma parte que, no caso, era uma fila de meninas, aí as meninas iam pra trás e uma fila de meninos. Aí, nessa troca, meio que deu um corte no vídeo, aparecendo exatamente Maria cortou eu, entendeu? Postaram no Instagram da escola e postaram no Stories. Muita gente viu. Aí tá, fui chegar no negócio que teve lá em casa, que foi um churrasco de família. Cara, literalmente, eu cheguei todo mundo falando. E quadrilheiro dançando, faz uma rocha aí. Cara, todo mundo chegou pra mim falando isso, negócio da quadrilha. Cara, eu passei uma vergonha, sério, por causa que teve amigos meus que me zoaram muito por causa disso. Eu tive um pequeno ataque de ansiedade no meio da escola por causa disso. Cara, saindo um pouquinho aqui da graça, né, e trazendo para o lado sério, que eu acabei de lembrar, é muito importante que na escola onde eu e a Maria estudamos, eles davam a coordenação, né, dava uma folha impressa, um documento, para a gente assinar se autorizava o uso da imagem na escola ou se não. Nossos pais têm que ensinar. No caso, os meus pais nunca assinaram, só que eles sempre tiraram foto em prova por ser uma escola pública, foto de AMA, essas provas de governo que vinham. A escola, mano, a escola estaduais sempre foram assim. Na minha escola, aí direto passava assim, os professores gravando a gente fazendo prova, sem pedir consentimento nem nada. Então isso é um belo ponto para os pais analisarem também, né? Porque acaba que a escola eles não têm autorização para postar uma foto sua mostrando a sua imagem e acabam fazendo isso não diretamente de chegar com o celular aqui e tirar uma foto, mas acaba pegando você de algum jeito. Não, e tipo assim, com a gente, tipo, nós três assim é de boa, porque a gente leva a esportiva. Nossos pais também, mas e se for pai que não gosta, ou o aluno que quer arrumar encrenca também com a escola? Eu fiz um período de estágio numa escola, então eu vi pai de todo tipo de jeito possível chegar lá. Pai de chegar, tirar a sandália para não sujar o chão da escola, ao pai que chegava lá fardado para intimidar a diretora ou o coordenador. Então eu vi todo tipo de jeito de pai, e isso acontece. Pai que não gosta mesmo, que não autoriza e vai querendo não resolver, vai querendo brigar. Isso pode até prejudicar a escola em si, o estado ou o município, né? Para encerrarmos aqui, né, que já está muito grande, né, o uso consciente das redes sociais para os adultos, ter um ambiente mais saudável e respeitoso para todos, adolescentes e crianças, né? E a gente gostaria de agradecer a participação do Nicolas, né, que ajudou muito a gente aqui respondendo nossas perguntas. Muito obrigado, Nicolas. Cara, eu fiquei muito feliz de poder participar, né? É claro que se tiver uma outra oportunidade, pode estar chamando, que eu vou estar sempre disposto a vir ajudar vocês, conversar com vocês. É sempre uma honra para mim poder estar aqui. Então, Nicolas, queria te agradecer de novo, né, pela oportunidade, por ter doado o seu tempo com a gente. Então foi isso, galera. Nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado, né? Conversando aqui um pouco. Espero que tenham entendido sobre a ética no mundo virtual. E é isso.